As criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum têm se tornado muito populares nos últimos tempos, com a valorização de mais de 1000% do Bitcoin nos últimos 12 meses. E muita gente não sabe direito como investir nesse mercado de criptomoedas, principalmente aqui no Brasil, mas agora as coisas vão ficar mais simples, com a chegada de não só um, mas 2 ETFs do mundo cripto aqui na Bolsa Brasileira. E é exatamente sobre eles que a gente vai falar hoje. Simbora! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar do Hash11 e do QBTC11, os dois ETFs de criptomoedas que estão entrando na Bolsa Brasileira. E antes de tudo, antes da gente começar, eu já quero que você comente aí embaixo se você já investe em Bitcoin ou pretende investir em Bitcoin. Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre essas criptomoedas. Sem mais enrolação, já vamos começar. Logo eu vou fazer um vídeo sobre o Bitcoin em si, mas eu já quero deixar de vez a minha opinião aqui sobre esses ETFs e fique esperto aqui no canal para sair um novo vídeo sobre criptomoedas. E se você não sabe o que são ETFs, eu não vou falar nesse vídeo para ele ficar bem dinâmico, mas já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aí no card falando justamente o que são ETFs, beleza? Bom, mas já vamos começar falando então sobre o Hash11, o HASH11. O Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice, que é um ETF que vai ser negociado aqui na Bolsa Brasileira, que busca replicar o desempenho do índice NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. Esse ETF foi criado pela gestora brasileira Hashdex, que é uma gestora focada aí no mundo cripto, e esse índice, o NCI, o Nasdaq Crypto Index, ele foi criado justamente pela Nasdaq em parceria com a Hashdex. Então a Hashdex, que é essa gestora brasileira, participou da criação aí desse índice e agora ela está criando o ETF que vai replicar esse índice aqui no Brasil. Essa que está aí na tela é a composição do NCI e essa composição do índice de acordo com o site da Hashdex, com o Bitcoin e o Ethereum representando mais de 96% do índice. Mas para quem não está no mundo cripto, fica tranquilo que isso é normal, tanto em fundos de investimento quanto na carteira de investidores comuns, de investidores pessoas físicas. Essa concentração no Bitcoin e no Ethereum é normal. Por quê? Cara, essas são as duas criptomoedas que estão há mais tempo no mercado, que elas já estão se provando no tempo, né? De certa forma, elas são mais estabelecidas, elas têm uma estrutura melhor, tem um sistema de blockchain melhor, o sistema do Ethereum também, a rede Ethereum é uma rede diferenciada e hoje em dia estão surgindo outros milhões de projetos de criptomoedas que são pequenininhos, não são muito confiáveis, você não sabe direito se eles vão realmente ser levados a sério no longo prazo. Então a concentração no Ethereum e no Bitcoin é super normal e válida, já que o maior dos problemas das criptomoedas hoje em dia é que a gente não sabe muito bem como elas vão se comportar em crises, como elas se comportam aí ao longo dos ciclos de mercado, já que elas são produtos financeiros muito novos. E então você investir justamente nas duas que são mais consolidadas, que estão mais provadas no tempo, faz muito sentido. E só pra gente ter uma noção, esse índice, o NCI, ele se valorizou 200% desde o primeiro dia de dezembro, e lembrando que ele se valorizou 200% em dólares, e o dólar se valorizou em torno de 5% em relação ao real desde então. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de março de 2021. E o índice NCI, ele tem alguns filtros para que novas criptomoedas sejam adicionadas nele. Então não é qualquer nova criptomoeda, não é qualquer nova moeda que pode ser adicionada no índice, assim como a maioria dos índices de ações no mundo. Você vai ter alguns certos filtros para adicionar novas empresas no índice, da mesma forma você vai ter alguns filtros para adicionar novas criptomoedas no índice. E esse índice ele é rebalanceado a cada 3 meses. Ou seja, o Hash11 ele vai replicar esse índice, replicar o NCI, que eu já mostrei a composição para vocês, e ele também vai te expor a variação do dólar em relação ao real. Mas antes de eu falar a minha opinião, o que eu acho sobre o Hash11, o que eu acho sobre esses ETFs, vamos falar aqui do QBTC11. E lembrando, se você estiver curtindo esse vídeo, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal e, se não for te atrapalhar a visualização do vídeo, se você puder descer a tela e clicar no like, também me ajuda pra caramba. Então vamos continuar. Bom, na última sexta-feira, dia 19 de março, a CVM aprovou que a gestora QR Asset Management oferecesse o primeiro ETF de Bitcoins na Bolsa Brasileira, que seria justamente o QBTC11. E olha só que legal, a nossa bolsa, a Bolsa Brasileira, seria apenas a segunda bolsa do mundo a ter um ETF unicamente de Bitcoins. Olha só, nem a Bolsa Americana
tem um ETF de Bitcoins. A primeira bolsa que vai rolar isso, né, vai ser a bolsa canadense e depois aqui no Brasil. Isso mostra como é que a nossa bolsa está se desenvolvendo muito e isso me deixa muito feliz. E segundo a própria gestora, o objetivo desse ETF é oferecer exposição ao Bitcoin de forma fácil e segura, sem ter que se preocupar com carteiras digitais e chaves de acesso para aplicar sua grana na criptomoeda. Basta apenas digitar o código QBTC ali no home broker da sua corretora e fazer os seus aportes. O QBTC, ele literalmente investe em Bitcoin, a composição dele, né, é 100% Bitcoin. Na verdade, ele vai replicar o índice aqui CF Benchmarks, que é basicamente um índice do Bitcoin, né, que mostra o preço do Bitcoin em dólares. Então, a gente pode considerar que esse ETF, o QBTC11, ele vai te expor ao Bitcoin somente e a variação do dólar também. Então beleza, essas são as características básicas dos ETFs que vão começar a ser negociados aí, né, na Bolsa Brasileira nos próximos meses. Mas agora eu vou falar a minha opinião, alguns prós e contras e o que eu acho sobre esses ETFs. Bom, querendo ou não, isso é sim um grande avanço tanto para o mercado financeiro quanto para o mundo de criptomoedas, com a chegada de mecanismos, né, que permitem que a gente invista em criptomoedas na nossa bolsa de valores normal. E isso abre uma janela para que investidores, pessoas físicas, consigam investir em criptomoedas mesmo sem ter que criar conta em outras corretoras e coisas do tipo. E também abre janela para que alguns determinados fundos de investimento, alguns fundos de investimento que não investiam em criptos, agora possam investir através de mecanismos dentro da bolsa de valores normal. Além disso, né, o Hash 11 e outros ETFs dessa mesma natureza que podem surgir, eles também já te oferecem uma diversificação entre diferentes moedas, que também é muito interessante. Porque como eu falei, hoje em dia estão surgindo milhares de criptomoedas todos os dias e acaba ficando meio difícil para o investidor, pessoa física, escolher criptomoedas, porque alguns projetos são completamente sem fundamento, são projetos muito ruins de criptomoedas. E aí quando você investe num ETF como esse, num índice como esse, ele já está de certa forma diversificado, mas ele está diversificado de acordo com os filtros impostos pelo índice. Então você não vai sair investindo em qualquer criptomoeda, você não vai sair investindo em projetos ruins e sem fundamentos, que poderia acontecer com o investidor pessoa física, que muitas vezes não saberia escolher aí os seus investimentos no mundo cripto. Mas por outro lado, eu acredito que todos esses ETFs, todos esses índices de criptomoedas, eles vão continuar sim sendo muito concentrados em Ethereum e Bitcoin, beleza? Porque como eu disse, são as duas maiores criptos mais estruturadas, com as melhores redes, melhores sistemas e tudo mais. E eu vejo que nos próximos anos o Bitcoin e o Ethereum vão sim continuar sendo as maiores criptos, vão sim continuar tendo, né, uma certa concentração aí nesses índices ETFs, mas faz parte, né? Bom, além disso, vale lembrar que esses ETFs eles também te expõem, né, ao dólar, também te expõem a variação do dólar frente ao real, mas para mim a maior vantagem, o maior pró desses ETFs hoje é você conseguir investir no mundo de criptomoedas, você se expor à variação das criptomoedas pela bolsa de valores. Então você se expõe ali pelo mesmo home broker, você não tem que se preocupar ali, realmente com carteiras digitais, com essas senhas de acesso, as palavras-chave. Não, você está ali na sua corretora, compra ali o seu ETF como se você estivesse comprando um BOVA11. Mas por outro lado, a gente tem algumas desvantagens nesses ETFs sim, e eu vou falar aqui quais são algumas delas na minha opinião. Bom, a primeira desvantagem que eu vejo é que esses índices de criptomoedas que estão surgindo, como o próprio NCI, eles são índices muito recentes, eles foram criados há pouquíssimo tempo, questão de 1 ano, 2 anos no máximo, e a gente não sabe muito bem como é que esses índices se comportam em momentos de crise, em momentos de alta. A gente não consegue saber como que esses índices se comportam. Por mais que a gente tente fazer backtests, né, e tudo mais, testando a rentabilidade passada, a gente não consegue ter certeza, não consegue saber muito bem como é isso. Isso dificulta muito os cálculos e colocar um índice como esse na sua carteira sem saber, né, como é que ele funciona direito, como que ele performa em determinados momentos de mercado, isso sim é uma desvantagem. A segunda desvantagem desses ETFs é uma grande desvantagem que vai contra uma parte importante da tese de investimento no Bitcoin. Muita gente que investe no Bitcoin, uma das principais justificativas, né, para o investimento em Bitcoin é a sua descentralização. Uma vez que o Bitcoin é uma criptomoeda com seu sistema ali de blockchain, ele não é controlado, não é influenciado ali por nenhum governo e por nenhuma instituição. E isso é algo que definitivamente não acontece com a bolsa de valores,
com os ETFs e a negociação no mercado financeiro tradicional, já que esse mercado sim é bastante regulado, a gente pode dizer. Então centralizar o investimento em Bitcoin já quebra uma parte da tese de você investir em Bitcoin. Inclusive tem muitos entusiastas, né, da criptomoeda que estão dizendo que estão tentando centralizar o investimento em criptomoedas, estão tentando acabar com o mundo cripto, mas enfim, vale lembrar que você investir através dos ETFs, tá? Tira esse fator, né, de não ter um controlador ali da rede blockchain, mas você continua com um fator anti-inflacionário do Bitcoin, tá? Aquela tese de que o Bitcoin, por ser escasso e tudo mais, ele sim seria um ativo anti-inflacionário. Isso se mantém com os ETFs, já que o ETF estaria realmente te expondo ali a variação do Bitcoin. E eu tinha citado que uma das vantagens dos ETFs nesse caso é a diversificação filtrada, né? Que eles filtram as criptomoedas e colocam ali no índice, na carteira deles, enfim. Mas existe uma certa desvantagem que é o seguinte: no mundo das criptomoedas a gente consegue comprar as criptos, né? A gente consegue comprar os ativos de forma fracionada. A gente consegue fracionar em até 8 casas decimais. O Bitcoin, por exemplo, então a gente consegue comprar 0,0000001 Bitcoin, levando aí até 8 casas decimais, o que não acontece com os ETFs. Nos ETFs a gente compra uma cota ou não compra nada, não tem essa de fracionar. Então, de certa forma, isso limita, né? Por exemplo, que a gente poderia fazer, sei lá, com 100 reais no mundo de criptomoedas, poderia comprar ali 0,0001 Bitcoin, 0,02 Ethereum, enfim. Agora você consegue comprar, por exemplo, sei lá, uma cota de um ETF. E aí é isso, você não consegue comprar, sei lá, uma cota de um ETF, uma cota de outro ETF, ou então uma cota de um ETF Bitcoin, é isso. Dependendo do valor da cota, você teria que comprar apenas uma ou duas, enfim, você não consegue comprar de forma fracionada. E uma outra e talvez principal desvantagem desses ETFs aqui no Brasil seriam as taxas e os impostos cobrados, beleza? Porque no mundo de criptomoedas não existem outras taxas, outros impostos, a não ser, né, a taxa de corretagem. Mas essa taxa de corretagem cobrada pelas corretoras equivale aqui à taxa de corretagem da bolsa e à taxa de liquidação da B3, beleza? Então as taxas de corretagem e de liquidação do mundo cripto, elas se neutralizam com essas mesmas taxas do mercado tradicional. Mas no mundo das criptomoedas você tem a chamada, né, isenção fiscal quando você vende Bitcoin, quando você vende uma criptomoeda no valor de até 35 mil reais por mês, mesmo com lucro, você não precisa pagar imposto de renda. Então você tem essa isenção que é até maior, né, do que a isenção do mercado de ações. Mas nos ETFs isso não acontece. Você vendeu o ETF com lucro, tem que pagar 15% de imposto de renda sobre esse lucro que você teve. Ao contrário das criptomoedas, onde você tem essa isenção gigante e, eu acredito que a grande maioria de vocês não vai vender 35 mil reais por mês, né, em criptomoedas com lucro. E lembrando também que os ETFs, eles têm a taxa de administração, né, que ela costuma ser baixa, tá? Vou colocar aqui uma taxa bem baixa, mas eles têm sim a taxa de administração e não sei como que vai ser nessas taxas de administração aqui dos ETFs de criptomoedas, né? Talvez sejam um pouquinho mais altas que as taxas que a gente está acostumado a ver. Mas enfim, eu trouxe aqui uma simulação que eu fiz pra gente ver essa comparação entre o investimento em cripto e o investimento direto em cripto e o investimento pelos ETFs. E olha só, como vocês podem ver aqui na tela, eu fiz uma simulação. Se a gente investisse R$1.000 em Bitcoin diretamente e R$1.000 aqui através de um ETF, como o QBTC11, beleza? Aí eu coloquei uma valorização ao longo de um ano, a valorização foi de 15%, beleza? Os dois aqui se valorizaram 15%. E aí seu patrimônio no final desse período de um ano, né, seria de R$1.150, tranquilo? Que é esses 1.000 mais 15% de 1.000, beleza? E aí o seu lucro, teoricamente, seria R$150 e uma rentabilidade de 15% quando você fosse executar a sua venda. Mas isso acontece apenas no mundo das criptomoedas diretamente. Nos ETFs a coisa é um pouco diferente. Por quê? Porque, bom, você investiu R$1.000, valorizou aqui 15% em um ano, você teria R$1.150 de patrimônio. Aí a gente tem que tirar, né, eu coloquei aqui uma taxa de administração de 0,3% ao ano, tá? Eu coloquei uma taxa bem baixa mesmo, esperando que seja um ETF com uma taxa bem baixa mesmo, mas essa taxa ela pode vir a ser mais alta sim. Então beleza, a gente teve aqui nossos 15% de valorização e eu quero vender. Eu vou vender meu ETF, assim como eu vendi os meus Bitcoins depois desse um ano, eu vou vender meu ETF. Só que eu vou ter que pagar, cara, 15% em cima do meu lucro.
o meu lucro seria, né, de R$150, vou ter que pagar 15% disso em imposto de renda. Então, o que antes eram R$150 de lucro, acabou virando R$124,50 de lucro e uma rentabilidade aí líquida, né, de 12,45%, que é significativamente menor do que os 15% da criptomoeda em si. Então, cara, com tudo isso, pra mim, por enquanto, não vale a pena investir nesses ETFs. A não ser que você não queira, cara, de jeito nenhum criar conta numa corretora de cripto, ir lá escolher uma, duas moedas, ou então investir apenas no Bitcoin, que já está de bom tamanho. Se você não quiser de jeito nenhum ter nenhum trabalho com isso, se você quiser só, cara, expor ali o seu patrimônio ao Bitcoin, às criptomoedas bem tranquilo, só para não perder, né, só para não ficar de fora de certa forma, colocar ali, sei lá, 3% do seu patrimônio e tudo mais, bom, vai de você, mas por mim, eu hoje prefiro investir diretamente no Bitcoin, nas criptomoedas, né? E lembrando que essas corretoras de criptomoedas, elas não são difíceis de você criar conta, são até mais fáceis do que as corretoras do mercado tradicional, e até menor de idade consegue investir nas criptomoedas e no Bitcoin em si, beleza? Lembrando, se você está curtindo esse vídeo aqui, por favor, deixe seu like aí se não for te atrapalhar e considere se inscrever no canal também para ter mais conteúdo sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui. É isso, rapaziada. Vocês têm que avaliar os prós, avaliar os contras e ver o que vale a pena para você. Se você não quer de jeito nenhum ter outro trabalho, se não valeria a pena investir nas criptos aí, tanto pelo fator, né, da tese do Bitcoin, tanto pelo fator de pagar menos taxa, pagar menos impostos e tudo mais. Enfim, você precisa avaliar isso, entender qual que é o risco de cada um e quais que são as vantagens de cada um sobre o outro, tranquilo? Então eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você curtiu, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!